Com certeza, todas as pessoas aqui no Quilombo já foram vítimas de racismo em alguma situação na sua vida, mesmo que não tenha percebido. Acontece muito de, em algumas situações, a vítima ela não entender que ela é vítima, achar que é normal. Isso acontece quando essa vítima ela não entende sobre o assunto. Então, ela não consegue identificar que está sendo vítima de uma situação racista. Outra coisa também que contribui para isso é o racismo normalizado dentro do nosso cotidiano, né? O racismo estrutural. Então, por exemplo, algumas expressões, algumas frases que já estão inseridas dentro do nosso cotidiano, normalizados, e que têm histórico racista. Outra coisa também é a questão de que eu percebo que como nós vivemos em uma região, né, quando de região eu falo nosso município de forma geral, uma região em que boa parte da população é uma população preta, então em muitas situações o racismo ele não fica tão evidente. As pessoas não conseguem de fato identificar aquela prática como racista, mas o que não deixa de ser racismo, o que não deixa de ser crime. Agora, aqui eu gostaria de destacar um tipo de racismo a qual eu já passei muitas vezes e acredito que todas as pessoas aqui no território, que é o racismo do olhar, sabe? O racismo tá no olhar das pessoas também. Então, aquele olhar que inferioriza, que menospreza, um olhar que quer demonstrar que somos menos capazes, um olhar que incomoda, que machuca. E principalmente quem é observador consegue perceber isso, sabe, a quase todo instante nas cidades, né? Principalmente quando se identifica como reside em um quilombo, como quilombola, além de negro quilombola. E nas cidades, nosso município, municípios vizinhos, mas principalmente eu percebo isso nas cidades maiores, sabe? Outra prática também de racismo é o racismo cultural, que nós sofremos também. As pessoas não acham normal a nossa forma de se expressar culturalmente. Por exemplo, eu já fiz parte de um dos primeiros grupos de dança afro aqui no nossa comunidade. E esse grupo nós já fomos apresentar em vários outros lugares fora do Quilombo. E aí eu ainda adolescente conseguia perceber, né, o olhar das pessoas enquanto nós apresentávamos. Então, disfarçava, né, de que era, poxa, coisa linda, mas que na verdade o olhar não mentia. E o olhar demonstrava de que a pessoa não achava aquilo tão legal, que aquilo não era normal, que era uma coisa espantosa e que não era comum e que não era bonito. Então, eu ainda adolescente conseguia perceber isso. E, sabe, isso tá enraizado nas pessoas. Com certeza, pelo fato das pessoas não conhecerem as nossas especificidades, não é? E não conhecerem por quê? Porque não acham que é necessário, porque não acham que é importante. Então, as pessoas que trabalham, principalmente nas instituições de garantia de direito, e elas não conhecem a nossa realidade, não conhecem a nossa vivência, não conhecem as nossas especificidades, portanto, não conseguem, né, dessa forma, fazer com que as políticas cheguem de forma correta. Muitas vezes as políticas, na verdade, nem chegam, e quando chegam, não chegam de forma correta, porque realmente não atendem
as nossas necessidades, né, dentro das nossas especificidades. Principalmente na efetivação de políticas de proteção e prevenção contra o vírus, né? Nesse momento eu não consigo perceber nenhuma política de proteção e prevenção específica voltada para as comunidades aqui do nosso município. Inclusive, aqui no nosso município tem algumas, por exemplo, na entrada da cidade tem um grupo, né, da vigilância sanitária que fiscalizam quem entra, quem sai da cidade. Outro lugar que é zona rural, que é o projeto, por exemplo, lá nas duas entradas do projeto, também, cada uma tem um grupo desse. E, por exemplo, aqui nas entradas aqui do território quilombola do município não tem. Então, por exemplo, uma região em que são 5 comunidades quilombolas, quase 600 famílias, não estamos conseguindo perceber e sentir segurança por parte de quem deveria estar fazendo isso, né? Então, isso também é preconceito, é racismo, né? De não entender de que nós também precisamos de segurança nesse momento, sabe? Outra coisa que eu gostaria de dizer é que, por exemplo, no atual cenário que a gente, né, que nós estamos vivendo do planeta, eu consigo agora pensar o seguinte, de que nós precisamos trazer com mais intensidade esse debate do racismo dentro das comunidades. Esse assunto precisa ser mais trabalhado, precisa ser mais falado. Inclusive, para que a gente consiga entender e identificar um ato racista e nos defender. Então, para além disso ser falado para as crianças, para os adolescentes, que são de extrema importância, mas também para os adultos e, por que não, para os idosos. Essa galera que não tiveram contato com, não tiveram, conseguiram estudar, né? E aí, portanto, não conseguiram obter algumas informações, entender sobre isso. E aí elas são as principais pessoas que não conseguem perceber uma atitude racista, porque não conseguem também se proteger, não conseguem se defender. Então, hoje eu penso, né, que nós precisamos intensificar muito mais esse debate aqui dentro das comunidades.